Olá, bem-vindos ao Yoga Online com a Andrea Otero. Eu quero aqui trazer uma apresentação a minha, né, sobre a minha vida no yoga, minha trajetória dentro do yoga, né. Então, quando eu era criança, eu nunca fui assim, nunca fui de fazer atividade física, não fazia nada de balé, nada, não fazia escolinha nenhuma, assim. Mas eu tinha uma certa flexibilidade natural para algumas coisas, né? Eu cheguei a querer fazer balé, só que o balé era muito caro na minha época, então acabou que eu fiquei até um pouco frustrada com isso, né? E teve um momento também, quando eu tinha 12 anos de idade, na época que eu fiz jazz, né? Fiz um ano de jazz, mas também não dei sequência e abandonei. Então, eu fui, na verdade, começar a fazer uma prática física mesmo, né? E tornar ela uma coisa constante na minha vida. Foi por volta só dos meus 20 anos de idade. Então, muitas pessoas chegam até mim querendo fazer yoga, mas colocando impedimentos, tais como: ah, eu não sou flexível, ah, eu nunca fiz nada, né? Bom, eu também não tinha feito, né, até eu começar. E aí, por isso que eu quis trazer um pouco dessa história, né? Então, ali por volta dos meus 20 anos de idade, eu tinha acabado de entrar para a faculdade, né? Fazia Ciências Sociais na URGS, em Porto Alegre, e eu fazia também o curso de secretariado executivo na Escola Técnica da URGS. Então, era uma carga horária bem puxada, né? O curso de Ciências Sociais ele tem uma carga de leitura muito pesada, ainda mais que eu fazia com a intenção de obter duas diplomações, né? Como licenciada e bacharel. Então eu fazia, nossa, eu ficava o dia inteiro assim estudando, né? Saía de um prédio e ia para outro, né? Sempre com a mochila cheia de coisa. E aquilo dali começou a me trazer muitas tensões, dores no corpo, eu tinha muita dor na cervical, eu estava sempre cansada, não dormia direito, né? E aí eu tinha muita vontade de conhecer o yoga, né? Eu não digo de praticar, porque na verdade eu nem sabia direito o que que era. Mas eu tinha uma grande queda, assim, por esse mundo oriental, né? Que eu pesquisava tanto nos livros, mas que eu não, propriamente, não sabia o que que era essa filosofia. Foi então que a minha mãe trabalhava numa imobiliária e nessa imobiliária tinha um dos clientes que alugava uma sala comercial, que era um estúdio de yoga, né? E a minha mãe sempre tinha muita conversa com ele, porque ele era japonês, então ele já vinha de uma cultura diferente, né? Foi quando ela descobriu que ele tinha uma sala de yoga que ela comentou assim: Nossa, minha filha é apaixonada por essas coisas, tá sempre lá com umas roupas indianas, incenso, né? E aí ele pediu: Ah, manda ela lá falar comigo, né? E aí a minha mãe ainda explicou para ele assim: Não, mas a gente não tem dinheiro, né, para ela praticar. E ele disse: Não tem problema, manda lá que eu quero conversar com ela. Aí eu fui. E chegando lá, a gente ficou mais ou menos uma hora conversando e ele começou a arrumar as coisas porque ia ter uma aula, né? Aí ele perguntou se eu queria fazer, eu falei, reforcei, né, que eu não tinha grana para fazer aquilo, né? E ele falou assim: Não tô te perguntando isso, tô te perguntando se tu quer fazer. E eu falei que queria, mas aí eu coloquei outro impedimento porque eu tava com uma roupa inadequada, tava de saia, né? Então ele me emprestou uma calça dele, uma calça de tactel. Eu lembro até hoje porque ele deve ter, como é japonês, ele é baixinho, ele tem mais ou menos 1,5 m de altura e eu tenho 1,75 m, né? Então a calça ficou lá batendo no meio das minhas canelas e eu fui fazer a prática. Quando terminou e aí todos os outros alunos foram embora, ele perguntou: "E aí, tu gostou?" E eu assim: "Nossa, adorei", né? Mas como eu te falei, eu não tenho dinheiro para fazer. E ele falou assim: "Não tem problema. Eu gostaria que tu viesse fazer as aulas, né? Pode fazer quantas aulas tu quiser na semana. E eu sei que mais cedo ou mais tarde tu vai ter dinheiro para me pagar." Então eu comecei a fazer, né? E
e acabei me tornando uma espécie de pupila dele, assim, porque como ele tinha me dado essa oportunidade, então eu ajudava ele a arrumar a sala, eu lavava os copos, eu ajudava a passar álcool nos colchonetes, né? Quando a gente fez uma reforma lá no estúdio e pintamos o estúdio, eu ajudei a pintar. Então eu estava sempre com ele, assim, ficou uma coisa meio Daniel San e Mestre Miyagi do Karate Kid, né? E a gente estabeleceu uma relação muito legal. E o mais legal de tudo isso é que em 3 meses de prática de yoga, eu finalmente pude começar a pagar as mensalidades pelas aulas que eu fazia, né? E isso aconteceu porque eu vi que havia um estabelecimento de prioridades, né? Na época que eu fazia yoga com ele, eu fumava, então era o dinheiro do meu cigarro. Eu bebia, então tinha o dinheiro da minha cerveja. Eu ia a festas, então tinha todo o gasto que eu tinha com festas e roupa, né? Fora o plano de saúde, né? Eu pagava um plano de saúde, eu vivia doente. Eu também, na época, tomava antidepressivo, que também era um remédio muito caro. Então, com 3 meses, eu tomei alta, né? Não precisava mais tomar antidepressivos. Fui diagnosticada com alta, né, da depressão que eu sofria. Praticamente parei de adoecer, então não havia mais necessidade de ter um plano de saúde. E fora que a necessidade de ir a festas e comprar roupas, foi uma coisa que também sumiu da minha vida. Então, realmente, né, com 3 meses de prática de yoga, eu podia não só pagar uma mensalidade de yoga, mas até mesmo me sobrava dinheiro para começar a investir meu dinheiro em outras coisas, né? E aí, desde então, o yoga se tornou uma prioridade na minha vida, né? Uma prioridade para me manter saudável, para me manter bem, para me manter feliz. E eu nunca mais parei. Eu pratiquei yoga com o Shin mais ou menos uns 5 anos, né? Nisso a gente estabeleceu uma amizade muito grande, uma cumplicidade muito grande, que fez com que ele me tornasse uma monitora dele. Então, quando tinha as aulas, quando tinha gente nova que estava entrando, ele me colocava para ajudar essas pessoas a ensinar a respirar, a alguma postura, a relaxar, né? Às vezes ele tinha que sair mais cedo do estúdio, então ele me colocava para fazer o relaxamento, né? Eu fazia através de um áudio que ele tinha gravado lá, mas eu fazia toda essa parte de condução, né? De preparar os alunos para esse relaxamento. E nisso eu fiquei também com a chave do estúdio, né? Então, normalmente eu chegava antes, já deixava tudo preparado, arrumado, limpo, organizado, para ele chegar e dar aula. Às vezes ele atrasava um pouquinho, e hoje em dia eu percebo que ele até atrasava de propósito para que eu pudesse começar a dar aulas, né? E foi quando ele disse: Olha, você tem a chave, você, quando quiser, pode montar uma turma, divulgar uma turma e começar a dar aula aqui no espaço. Você já está pronta para isso. E o que eu acho mais curioso nessa história foi porque eu nunca segui de uma forma linear, do tipo, eu quero ser instrutora de yoga. Vou me matricular no curso de formação de professor de yoga, né? Não, como eu era a monitora dele, ele me deixava liberada para eu assistir às aulas teóricas, né, que os alunos do curso de formação tinham. Na época, o curso de formação durava 2 anos e mesmo assim, como pré-requisito para você fazer esse curso de formação, você tinha que ter pelo menos 5 anos de prática comprovada já de yoga, né? Em outras escolas, através de certificados, ou então de práticas com o meu professor, né? Então, era uma coisa que, além de caro, era muito difícil, né? Porque exigia que eu já tivesse um tempão como pré-requisito, né? Então, essa oportunidade de ele me liberar para que eu assistisse às aulas teóricas foi uma coisa que eu procurei agarrar com todas as minhas mãos, unhas e dentes. E aí, depois de 5 anos de convivência direta com o meu professor, né? Inclusive, e depois a gente mudou o estúdio para um estúdio na casa dele, né? Onde às vezes a gente fazia jantares, né? Fiz algum curso de culinária também com ele, de culinária natural. Aí eu fui para Brasília fazer o meu mestrado, né?
E foi impressionante, assim, quando eu tive que... Falei para ele que eu ia partir, ele, muitas vezes, ele acabou tendo um cuidado, assim, que eu posso equiparar ao cuidado que a minha família teve, sabe? Tipo, ele foi como um pai, assim, ele ficou muito preocupado se eu estava indo para lá por algum outro tipo de coação ou se era realmente da minha vontade, né? E eu lembro até hoje que eu falei para ele que eu estava indo pela minha vontade, que eu queria estudar na Universidade de Brasília e que eu queria alguma referência dele, né, para que eu fosse continuasse a prática do yoga lá em Brasília, se ele conhecia algum outro espaço, algum outro lugar para eu praticar. E aí eu lembro bem que ele falou assim: não, você não vai praticar com yoga, não, vai praticar outra coisa, vai fazer um balé, vai fazer uma arte marcial, né? Mas ele falou num tom assim, quase como se fosse um pai com ciúmes da filha, sabe? Tipo, e depois eu entendi que não era só isso, né? Ele jamais impediria o meu crescimento, mas era mais um artifício para dizer: nossa, menina, você já está pronta, você não tem que ficar, sabe, vai procurar um espaço para você dar aulas, não para você ficar, né, fazendo a sua prática. A sua prática agora é uma prática que você pode fazer sozinha, você já tem autoridade para fazer uma prática pessoal, né? E então eu fui para Brasília e eu desobedeci ele, né? Comecei a praticar em Brasília lá no Ananda Marga, né? No Ananda Marga, assim que eu cheguei também, sem eu dizer nada, que eu já era praticante, eles prontamente olharam para mim e falaram assim: "Nossa, mas você é instrutora de yoga, né? Você tem curso de formação". E eu falei: "É, tenho, né?" E então eu fazia o mestrado em antropologia e os datas, né, os monges, eles queriam muito já me mandar para a Índia, né? Queriam me mandar para que eu fizesse o trabalho sobre yoga lá na Índia. Mas na verdade meu objeto de pesquisa era outro. Então eu não segui esse caminho na parte de pesquisa. Embora eu tenha publicado o meu primeiro artigo, eu acho que foi sobre yoga enquanto sistema terapêutico, né, dentro da prática em saúde das pessoas. Acho que foi o primeiro artigo que eu publiquei. E artigo científico, né? Ah, então, lá em Brasília eu segui praticando yoga, né, no Ananda Marga, participei de retiros, né, onde eu pude aprofundar um pouco mais esse conhecimento também no Ayurveda. Depois eu comecei a praticar também dentro da UNB, em alguns espaços que tinham lá. Um deles era no restaurante universitário, ao meio-dia, havia a prática comunitária, né, de yoga e comecei a praticar também de manhã bem cedo lá no núcleo de dança, né? Era um projeto de extensão, só que também no que eu comecei a praticar yoga, a professora falou: "Nossa, você é professora, né? E por que você não abre uma turma aqui?" Porque a turma que ela tinha, ela acabava tendo um perfil mais voltado para a maturidade, né? E ela sentia muito a necessidade de ter alguém que fosse mais jovem, que tivesse talvez asanas um pouco mais potentes para poder estar puxando essa galera da educação física, da dança, né? Que estava recém começando lá em Brasília. Então, eu fui essa pessoa. Só que na época por mais que eu tivesse assistido todo o curso de formação do Shin, que eu tivesse uma prática, né, muitas vezes superior até a uma pessoa que estava fazendo o curso de formação, eu não tinha propriamente um certificado de instrutora, mas isso foi resolvido de uma forma muito fácil, né, quando eu falei para ele dessa oportunidade, né, e que ela requeria ter um certificado, ele prontamente me emitiu um certificado de instrutora de Hatha Yoga, né? Então eu comecei a dar aulas lá, só que depois eu entrei ali no meu período de campo para escrever o meu trabalho a minha dissertação de mestrado. Então foi um período que eu tive que parar um pouco com as aulas de yoga para poder fazer o campo e o trabalho, né? Eu tive que viajar, fui para a Argentina, fui para o Paraguai, fazia o trabalho ali na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. E logo em seguida eu voltei a morar em Porto Alegre, quando terminou o meu mestrado, parte das disciplinas. E aí, mais uma vez, lá fui eu
praticar yoga numa academia que ficava perto da minha casa, né? Também o professor estranhava, assim, né, a minha performance. E aí foi quando surgiu um dia, ele falou para nós: Nossa, vocês não conhecem nenhum professor de yoga? Eu tô desesperado atrás de um, porque eu tô indo embora para São Paulo, vou começar a trabalhar numa outra coisa lá. E eu queria deixar vocês amparados, né? Não queria deixar vocês sem professor. Foi quando eu falei para ele que eu era professora, né? Ele, agora tá explicado, né? Então o Mark acabou me cedendo a vaga dele ali na academia. E o que eu achei interessante, assim, foi que em toda essa minha trajetória, todos os meus professores, os grandes professores que eu tive, eram estrangeiros, né? Eu tive primeiro o Shinichi Kubo, que é japonês. Depois, lá em Brasília, eu cheguei a fazer aula com uma professora que era indiana. Fiz aula com filipinos, o Dada Sadhana e o Dada Prana. Depois eu fiz retiro com Dada da África do Sul, de Anananda. Ainda em Porto Alegre, eu dentro do Ananda Marga, onde eu praticava a meditação, tive contato com Dadas que eram indianos, Dada Tita, o Dada Tapeshvarananda e o Nihar Sakar. Depois, quando eu voltei a morar em Porto Alegre, na academia, eu fiz aulas com o Mark Broken, que era alemão, né? Mas aí eu assumi a academia, né, em Porto Alegre, uma academia ali na República, comecei a dar aulas de yoga ali. E logo em seguida eu fui convidada para dar aulas de yoga em Guaíba, né? Foi até uma indicação do Shin, né? Porque o Shin, ele é o proprietário do domínio www.yoga.com.br. Ele é um dos pioneiros do yoga aqui no Brasil, né? Então, quando essa pessoa procurou através do site, né? Ele já estava numa outra trajetória, assim, já estava fazendo o instituto onde ele dá aulas de japonês, né? E no yoga, na verdade, ele estava dedicando menos de 50%, eu acho, da vida dele. Então, eu achei muito legal, porque ele lembrou de me indicar para esse espaço, né? Só que, novamente, bateu uma certa insegurança, assim, sabe? Tipo, nossa, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo do jeito certo, né? Então, eu quis voltar a fazer aulas com o Shin, né? Eu fiz algumas aulas particulares e onde ele procurou deixar bem claro, assim, não com palavras, mas de que realmente eu estava pronta, que eu não precisava e eu não tinha nada para fazer mais lá, não tinha mais nada para aprender, né? Aí com isso comecei a dar aulas, né? Da academia, acabei assumindo outros lugares ali na Cidade Baixa, dei aula em escola de biodança com o João Dutra, dei aula em várias escolas de dança de Porto Alegre. E, enfim, conheci muitas pessoas, fiz muitos amigos por uma vida inteira, que alguns me seguem até hoje, outros começaram a fazer aula comigo agora online, né? E aí faz 5 anos que eu vim pro litoral e, e aí tive meu filho, né? Que até eu devo muito, assim, ao yoga também, porque a minha gravidez foi uma gravidez de risco, né? Onde em condições normais ninguém teria um filho via natural e eu realmente não pude ter. Mas a recomendação médica era desde os 3 meses para que eu não fizesse nada de atividade física. Ficasse em cima de uma cama, só esperando a criança nascer, né? E, no entanto, eu fui até o final da gravidez fazendo yoga, fazendo dança, fazendo pilates, fazendo hidroginástica, né? E quando eu fiz o meu parto, ele foi um parto de emergência, tive que fazer uma cesárea de emergência por conta de uma hemorragia. E eu usei muito a respiração do yoga, tanto para conter essa hemorragia, quanto também para poder me manter calma, me manter tranquila até a cirurgia acontecer, né?
Então, acho que esse foi um pouco da minha história com o yoga, né? Nunca deixei de dar aulas, assim, sempre mantenho um ou outro aluno, né, que eu vejo que realmente se interessa, né, como parte até da minha prática pessoal, porque para mim o meu maior desafio é pegar justo aquelas pessoas que dizem que não conseguem praticar yoga porque tem alguma dor ou porque alguma limitação, né, alguma crença limitante e justo converter elas, né, de forma que e mostrar que é possível, sim, qualquer corpo pode fazer yoga. Se tem corpo, dá para fazer yoga, né? E aí eu, mais recentemente, né, cerca aí de um ano ou dois, que eu tenho trabalhado um pouco mais aqui nesse canal, né, divulgando primeiramente um pouco do meu trabalho com dança, e hoje em dia eu tô me encaminhando mais para uma linha realmente de trabalhar com yoga online, porque eu acredito que é um trabalho, um canal onde eu possa estar levando yoga para milhares de pessoas e acabar transformando a vida delas através dessa prática. Tá? Então, bem-vindo ao canal. Espero que você goste. Qualquer coisa me manda as suas dúvidas, né? Eu vou ter o maior prazer de estar esclarecendo e ajudando na sua prática pessoal também.